Hoje vamos dar uma olhada juntos em alguns pontos-chave do Código de Processo Civil brasileiro, né? Aquela lei gigante que organiza como as disputas cíveis vão parar na justiça. Exato. Pegamos uns trechos importantes para entender melhor a espinha dorsal do sistema. É isso aí. A ideia é focar um pouco nos princípios que guiam os juízes, sabe? E como o código tenta, assim, equilibrar a agilidade com a justiça mesmo. Ah, essa busca pelo equilíbrio. Pois é, e também a responsabilidade de cada um ali no processo. Vamos ver o que faz essa máquina toda funcionar. Legal. Então, para a gente começar, quais seriam os valores mais fundamentais que esses artigos mostram? O que segura as decisões? Olha, o código já abre definindo uma missão bem importante para o juiz, né? Não é só aplicar a lei friamente. Certo. É buscar os fins sociais, o bem comum, promover a dignidade da pessoa humana. Isso está logo no comecinho, artigo 8º, e serve como uma bússola moral, eu diria. Uma orientação. Exato. Orienta tudo, junto com ideias como razoabilidade e eficiência. E tem aquela questão de ouvir todo mundo, né? Eu li aqui sobre o contraditório. A ideia de que ninguém pode ser pego de surpresa por uma decisão sem ter tido a chance de falar, de se defender. Nossa, fundamental. Parece básico para a justiça, né? Sem dúvida. Essencial. E isso aí se liga direto com os deveres de todo mundo que está no processo, as partes, os advogados. Ah, sim. O artigo 77, por exemplo, ele exige lealdade, sabe? Falar a verdade, não fazer pedido sem pé nem cabeça, evitar ficar enrolando. Essa parte de não enrolar. A boa-fé é central. Tanto que quem age de má fé, tipo, usando o processo só para atrasar tudo, pode acabar levando multa, viu? O artigo 81 fala disso. Essa questão da enrolação me puxa para outro ponto. A agilidade. O código parece mesmo querer que as coisas andem mais rápido. O que você destaca aí? Olha, tem várias coisas. Uma mudança que parece pequena, mas fez diferença na prática, foi contar prazos só em dia útil. Ah, isso mudou bastante a rotina, né? Mudou. O artigo 219 trouxe isso. E também tem um incentivo bem forte para que as partes tentem resolver na conversa, sabe? Conciliação, mediação. Acordo antes de ir para o juiz decidir tudo. Isso, inclusive com regras para cadastrar mediadores e tal. E a tecnologia? Imagino que o processo eletrônico tenha entrado com força nisso também. Com certeza. Mudou muito e o código abraçou essa mudança. A regra geral agora é usar o meio eletrônico para quase tudo de comunicação oficial, tipo citação, intimação. Os artigos 246, 270 falam disso, né? Exato. E para empresas, órgãos públicos, isso é praticamente obrigatório. Tem que ter cadastro para receber tudo eletronicamente. E se não tiver? Ou não confirmar o recebimento? Aí pode complicar. Se a empresa não confirma que recebeu a citação eletrônica sem uma boa justificativa, pode até levar multa sobre o valor da causa. A ideia é forçar a barra para acelerar mesmo. Faz sentido. Bom, então temos princípios, a busca pela eficiência, mas e a parte prática, de onde o processo vai correr? A competência, né? Isso, competência. O código organiza isso direitinho. Por exemplo, ação sobre imóvel. Geralmente corre onde o imóvel está. Lógico. Briga por herança costuma ser no último lugar onde a pessoa que faleceu morava. E para a família, tipo divórcio, união estável, tem umas regras mais específicas. Prioriza onde o filho menor mora, talvez. Muitas vezes sim, ou onde o casal morou por último. Mas o interessante é que, em contrato, as partes podem até escolher um lugar, um foro que elas prefiram para resolver qualquer briga futura. O tal do foro de eleição. Esse mesmo. Ok, definimos o lugar. E na hora H, para provar o que cada um está dizendo, que ferramentas o código dá? Aí a regra é bem aberta. Vale tudo que for legal e moralmente aceitável para provar o seu direito. É o que diz o artigo 369, qualquer meio de prova. Desde que lícito, sim. A responsabilidade de provar o ônus da prova normalmente é de quem está afirmando alguma coisa, né? Quem alega, prova. Basicamente. O código lista os meios mais comuns. Documento, testemunha, perícia com especialista. Mas também tem coisas mais modernas, tipo a ata notarial. Ata notarial. O que é isso? É quando você chama um fabelião para registrar um fato. Por exemplo, o conteúdo de uma página de internet num certo dia ou uma conversa de WhatsApp. Vira uma prova formal.
Interessante. E tem a confissão da própria parte também. O juiz olha tudo isso, ele tem liberdade para avaliar, mas tem que dizer por que confiou mais numa prova do que na outra. Tem que fundamentar. Entendi. E a última etapa. A decisão saiu. Como é que se garante que ela vai ser cumprida mesmo? Que não vai ficar só no papel? Ah, essa é a parte do vamos ver. O código tem capítulos inteiros sobre isso. O cumprimento de sentença e a execução de outros títulos, tipo cheque, contrato. Como funciona na prática? Se a ordem é pagar uma grana e a pessoa não paga, de boa, já entra multa e mais honorários para o advogado de quem ganhou. Para pressionar. Exato. Se a ordem é para fazer alguma coisa ou deixar de fazer, o juiz pode botar uma multa diária que vai crescendo. Se for para entregar um bem, pode ter busca e apreensão. E para casos mais sensíveis, como pensão alimentícia, aí pega mais pesado. Aí sim, tem medidas bem específicas, como mandar descontar direto do salário do devedor e, em último caso, até a prisão civil é possível. Nossa, é realmente um sistema bem amarrado, né? A gente viu como o código tenta juntar esses princípios fortes de dignidade, boa-fé, com essa necessidade de fazer a justiça andar mais rápido, usando tecnologia, incentivando acordo. E fica bem claro como ele espalha a responsabilidade, né? O juiz tem esse papel social, as partes têm que jogar limpo. E tem consequência para quem abusa. Exato. Passamos pelas regras de onde processar, como provar e, no fim, como fazer a decisão valer de verdade. Fica até uma reflexão, né? Com tantas regras, buscando eficiência, buscando rapidez, como é que o sistema pode continuar evoluindo para garantir que essa velocidade não atropela a necessidade de olhar cada caso com calma, com justiça? É um equilíbrio difícil, né? Algo para a gente pensar. A ideia é a gente entender o que mudou na prática, sabe? E os princípios que estão, assim, redesenhando os processos civis aqui no Brasil. Certo, então vamos lá. O que salta aos olhos primeiro nessas anotações sobre o NCPC? Parece que tem uma busca por mais agilidade, né? Mas talvez com algumas tensões no meio do caminho. Exatamente. Tem um esforço claro para modernizar, para deixar tudo mais eficiente, mas, sim, as anotações mostram que tem debates importantes, né? Sobre como esses ideais funcionam na realidade dos tribunais. Vamos focar em alguns desses pontos, os que geram mais discussão e as novidades mesmo? Bom, começando por um ponto que parece central, o princípio da cooperação. Está lá no artigo 6º. A ideia de todo mundo colaborar para uma decisão justa e rápida. Isso soa muito bem, né? Mas as notas falam do tal jogo do foro. O que é isso, assim, na prática? E como que isso bate de frente com a cooperação? Pois é, o jogo do foro é aquela situação, sabe? Apesar da lei pedir colaboração, na prática, muitas vezes as partes, os advogados, acabam usando táticas, brechas na lei, mais focados em ganhar disputa do que achar a solução mais, digamos, rápida ou justa. Essa tensão, né, entre o que o artigo 6º quer, que é a colaboração, e a cultura adversarial que a gente tem. E é interessante que o artigo 7º, que também é citado, reforça que o juiz tem que ser ativo para buscar a verdade, mas sem virar advogado de ninguém, claro, mantendo a imparcialidade. Entendi. Falando em mudar a cultura, então, o estímulo para conciliação e mediação parece um passo bem concreto nisso, certo? Com aquela audiência inicial que virou quase regra, né, o artigo 334, por que essa aposta tão grande nisso? Olha, é uma tentativa muito clara de desafogar o judiciário. E, talvez mais importante, dar a chance para as partes resolverem as coisas entre elas, de forma consensual, sabe? Antes do processo virar aquela briga total. Imagina resolver um problema de vizinho ou uma questão comercial ali na hora com um mediador ajudando. As anotações até comentam que a diferença prática entre mediação e conciliação, que está mencionada lá no artigo 709 sobre suspender para tentar mediação fora do processo, talvez pudesse ser mais clara na lei, para guiar melhor mesmo. Faz sentido. E além de mudar a dinâmica entre as partes, o Código trouxe gente nova para o processo, né? Como o amicus curia, lá no artigo 138. Qual é o valor real dessa figura, assim? O amicus curia, o amigo da corte. Isso é um sinal, eu acho, de que o judiciário está vendo que as disputas estão cada vez mais complexas, né? Ele não é parte, não é perito, mas ele traz informação técnica, social, jurídica, que é relevante, mas vem de fora do processo.
Ajuda muito em casos de grande impacto ou muito técnicos. É um jeito do tribunal ouvir outras vozes, outros especialistas, sem mudar quem vai julgar o caso. Entendeu? Entendi. Muito interessante. E agora um ponto que parece que dá o que falar. A distribuição dinâmica do ônus da prova, artigo 373. Mudar aquela regra clássica de quem alega tem que provar. Parece uma revolta-volta, né? Qual é a lógica disso? E tem riscos. Tem bastante discussão. A lógica é buscar mais justiça, mais efetividade. A ideia é que o dever de provar um fato pode ir para a parte que tem mais facilidade de fazer isso. Pensando numa grande empresa que tem todos os registros sobre um produto que deu problema, talvez faça mais sentido ela provar que o produto não tinha defeito do que o consumidor ter que provar que tinha. Entende? O risco, claro, é surpresa. A parte se pega desprevenida, mas as notas destacam que o artigo 357, inciso 3, diz que essa decisão de inverter o ônus tem que vir no saneamento do processo, ou seja, antes da fase de provas, dando tempo para todo mundo se preparar. Tá, faz sentido ter esse aviso prévio. Outra coisa que parece mirar na rapidez é a estabilização da tutela antecipada, no artigo 304. Quer dizer, se o réu não recorre de uma liminar, ela meio que se estabiliza, vira definitiva sem o processo todo rolar. Esse é um dos pontos mais polêmicos mesmo. A estabilização significa que os efeitos daquela decisão provisória continuam valendo. E só dá para reverter isso entrando com outra ação. Tecnicamente, não faz coisa julgada material, mas na prática, resolve a questão principal sem precisar de todo o processo. As fontes mostram bem essa tensão. Por um lado, busca rapidez, celeridade. Por outro, gera preocupação com a defesa de quem não recorreu, talvez por falta de prazo, orientação. Complicado. E para a gente ir fechando, na parte da execução, quando finalmente se vai cobrar a dívida? As anotações falam de uns ajustes práticos, né? Honorários já no início e aquela questão da fraude à execução. Sim, são medidas para tentar dar mais força para a execução, para ela funcionar mesmo. O artigo 827, por exemplo, já fixa honorários de 10% logo de cara. Mas se o devedor pagar rapidinho, em 3 dias, cai para metade. É um incentivo, né? E o artigo 828, com a possibilidade de averbá-la no registro do imóvel ou do carro, que existe aquela execução, isso cria uma presunção bem forte de fraude se o devedor vendeu o bem depois dessa averbação, sabe? O parágrafo 4º fala disso, protege mais o credor. Entendi. Então, juntando tudo isso, o que a gente vê é um código tentando ser mais eficiente, buscando mais consenso e trazendo mais gente para participar do processo, de certa forma. Sem dúvida, o espírito é esse. Mas a grande questão que fica no ar e que as fontes até sugerem quando falam do jogo do foro é uma questão de cultura, né? Fica a reflexão, eu acho. Será que a prática do dia a dia, a mentalidade adversarial que ainda é forte, vai conseguir absorver e aplicar de verdade esse espírito mais flexível, mais cooperativo, mais de diálogo que o NCPC tenta trazer? Esse é o desafio. Vamos começar a desempacotar isso. Olha, um primeiro ponto que, salta aos olhos é essa ideia de interpretar a lei além da letra fria. As fontes mencionam o artigo 5º da linha NDB, sabe? Aquela orientação de que a lei deve atender aos fins sociais, ao bem comum. Sim, isso é fundamental. Mostra que aquele brocado antigo, o in claris cessat interpretatio, bom, ele já não tem mais aquela força toda, né? A lei clara também precisa ser vista no contexto. Faz sentido. E um exemplo citado na jurisprudência que ilustra bem isso é a questão dos planos de saúde. Considerar abusivo uma cláusula que limita tempo de internação, mesmo que esteja lá escrito no contrato, entende? A interpretação vai além, porque contraria a finalidade social, a proteção à saúde, que é um direito fundamental. Ah, entendi. Então, o objetivo maior da norma, o espírito da lei, como se diz, acaba direcionando a aplicação, mesmo se o texto parecer muito direto. Exatamente. É uma busca por proteger o bem jurídico de forma efetiva, né? Mesmo em cenários que talvez o legislador não previu tintim por tintim. Interessante. E falando em interação, né, em como as coisas se conectam, outro tema que aparece bastante nas fontes é a cooperação jurídica internacional. O artigo 26 do CPC, ele estabelece a primazia dos tratados internacionais sobre a nossa lei interna para esses casos de cooperação. É isso aí. E um ponto-chave que destacam é a autoridade central.
Está lá no inciso IV do artigo 26. E olha, não é só um carimbo, uma burocracia, tá? É um órgão técnico mesmo. Ah, é? Como assim? Ele analisa o pedido que vem de fora, vê se está conforme a nossa lei, agiliza tudo. Fala direto com as autoridades lá do outro país. O próprio STJ já ressaltou esse papel de dar mais efetividade e mais rapidez para a cooperação. Entendi. Então essa autoridade central é tipo uma ponte técnica para a coisa funcionar de verdade, né? Não ficar só no papel. Exatamente essa é a ideia. E vale lembrar duas coisinhas importantes que as fontes trazem. O Brasil, em geral, não fica exigindo reciprocidade para homologar uma sentença estrangeira, tá? Isso está no parágrafo 2º. Uhum. Mas tem um limite claro. A ordem pública nacional. Parágrafo 3º. Nada que venha de fora pode ferir os nossos princípios fundamentais aqui. Certo. A soberania e os valores básicos são protegidos. Isso. Mudando um pouco de assunto, mas ainda no dia a dia do processo. A tecnologia. Ela trouxe umas flexibilidades, né? Como poder mandar petição eletrônica até meia-noite do último dia do prazo. O artigo 213 do CPC e a lei do processo eletrônico falam disso. Sim, isso facilitou bastante a vida. E aí tem um ponto que sempre gera dúvida, que é aquela suspensão de prazos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro. As tais férias dos advogados, né? Artigo 220 do CPC. Ah, sim. É bom esclarecer bem como funciona isso. Primeiro, a suspensão é automática. É ex lege, como a gente diz. Não precisa o juiz mandar nem nada. Ok. E atenção, só suspende a contagem dos prazos processuais, tá? O fórum não fecha. Juízes e servidores continuam trabalhando. Podem sair decisões, intimações. Ah, então não é uma paralisação geral. Não, de jeito nenhum. O prazo simplesmente para de contar no dia 20 de dezembro e volta a correr sozinho no dia 21 de janeiro, de onde parou. As secretarias funcionam normalmente. Entendi. É mais uma organização do fluxo, então, do que uma parada completa. Um respiro para os advogados nos prazos. Exato. É um reconhecimento importante, né? Mas a máquina judiciária continua girando. Agora, pensando em problemas, em falhas no processo, o que acontece se uma coisa essencial falha, tipo a citação, chamar a pessoa para se defender? E se isso não acontece direito? Olha, a falha ou a falta de citação é um dos vícios mais graves que podem existir num processo. Gravíssimo mesmo, especialmente se o processo correu à revelia, quer dizer, sem a participação da pessoa que deveria ter sido citada, porque ela nem ficou sabendo ou não apresentou defesa a tempo. Imagino. E aí, tem como consertar? Tem. E o interessante é que, por ser tão grave, esse defeito pode ser questionado a qualquer tempo. Mesmo depois de anos, mesmo depois da decisão final. A qualquer tempo? Como assim? Não prescreve? Não para esse tipo de ação. Existe uma ação específica para isso, chamada querela nullitatis insanabilis. É um nome complicado, mas a ideia é simples. A falta de citação válida, ela impede que a sentença tenha validade ou eficácia total contra quem não pode se defender. Entende? Afeta a própria raiz do devido processo legal. Nossa, é um remédio bem forte, então? É sim. É para garantir o direito fundamental de defesa. Uma ferramenta poderosa para corrigir essas falhas estruturais bem sérias. É um último recurso, para situações extremas mesmo. Entendi. Parece um mecanismo de segurança bem importante no sistema. Sem dúvida. Então, resumindo um pouco o que a gente conversou. Vimos a importância da interpretação da lei olhando para o social, né? As regras para a cooperação internacional funcionarem bem com a autoridade central, a flexibilidade que a tecnologia trouxe para os prazos, aquela pausa organizada de fim de ano e até essas soluções drásticas para vícios muito graves como a falta de citação. Exato. Tudo isso parece buscar um equilíbrio, né? Entre a formalidade que o processo exige, a busca por eficiência e a justiça no caso concreto. É bem por aí. E isso talvez nos deixe com uma reflexão final, né? Pensando nessa teia toda de regras processuais, com princípios, exceções que a gente viu. Como é que o sistema jurídico, na prática do dia a dia, fica tentando calibrar essa balança? De um lado tem a segurança jurídica, a previsibilidade que as normas escritas trazem. Do outro, tem a busca por uma justiça que seja realmente efetiva, adequada para cada situação específica. Essa tensão, né, entre a regra e a justiça material,
É um desafio constante no direito processual. Fica aí para a gente pensar. Tentar decifrar um pouco esse sistema. Isso aí. O processo civil, bom, ele é tipo um manual de instruções para resolver conflitos na justiça, né? A gente vai focar nos pilares, nos princípios e em algumas etapas que o material que a gente viu destaca. Entender o porquê das coisas. Perfeito. Então vamos começar pela base mesmo. O material fala bastante em princípios. Cita o devido processo legal como, assim, a base de tudo, né? E fala também de celeridade, boa-fé, cooperação. Parece bonito no papel, mas e na prática? Então, o devido processo legal é a grande garantia, sabe, de que as regras vão ser seguidas. E não só a forma, mas buscando uma decisão que seja justa, razoável. A celeridade, bom, é a busca por rapidez, óbvio. Que todo mundo quer, né? Todo mundo quer. Mas tem que ter cuidado para não atropelar a defesa. É um equilíbrio delicado. E a boa-fé, essa exige honestidade e lealdade de todo mundo. O juiz olha o comportamento real, não só o que está escrito. E essa da cooperação, isso me chamou a atenção. Parece meio, sei lá, estranho num ambiente de briga, né? O juiz tem que cooperar. Parece um pouco contraintuitivo, mas é um ponto bem interessante do Código Novo. Não é ser parcial, claro, é o juiz ajudar o processo a andar. Tipo, esclarecer dúvida, apontar erro que dá para consertar, sabe? Indicar o que está faltando. Ah, entendi. A ideia é que todos os juízes, advogados, as partes, trabalhem juntos para ter uma decisão que funcione de verdade. Superar aquela visão antiga de guerra total no processo. Faz sentido. Uma tentativa de deixar tudo mais eficiente e justa. Tá, e como é que se decide onde a briga vai ser resolvida? O material fala de jurisdição e competência. Qual a diferença real disso? Pensa assim, jurisdição é primeiro ver se o Brasil, como país, pode julgar aquele caso. Tipo um caso internacional. Se o problema foi aqui ou envolve gente daqui, geralmente pode. Certo. Competência é, depois disso, decidir qual juízo específico dentro do Brasil vai pegar aquele caso. Aí depende, como o material mostra, do valor, do assunto, onde as pessoas moram. A regra geral é o domicílio do réu. E depois que define esse juiz, ele pode mudar no meio do processo? Trocar de juiz? A regra é não mudar. É a tal da perpetuatio jurisdicionis. Definiu no começo, vai até o fim. Isso dá segurança jurídica, né? Uhum. As exceções são bem raras. Tipo, o fórum fechar ou mudar muito a lei sobre quem julga o quê. Ou então, se aparecerem outros processos muito ligados, aí pode juntar tudo. Entendi. E quem são os jogadores nesse tabuleiro? As partes e os advogados. Basicamente, o resumo explica as capacidades. Qualquer um pode ser parte, até um condomínio que nem a pessoa física ou jurídica, né? Para agir no processo, precisa da capacidade de estar em juízo. Menor precisa dos pais, por exemplo. Certo. E para pedir as coisas, argumentar, geralmente precisa da capacidade postulatória, que é do advogado. O material também fala do curador especial, que é um advogado nomeado para defender quem não pode, tipo um réu que sumiu e foi citado por edital. E essas partes, elas têm deveres também? Ou só direitos? O material fala em multas. Tem, e são deveres bem sérios. Agir com boa-fé é o principal. Mentir, sabe? Criar obstáculo só para atrasar. Isso pode dar multa por litigância de má-fé. Prejudicar o outro de propósito. Exato. E desrespeitar o juiz, as ordens dele, pode dar outra multa, por ato atentatório à dignidade da justiça. Ou seja, o processo não é terra de ninguém. Falando em agilidade, que parece ser um tema que volta sempre, o material cita as tutelas provisórias. É tipo conseguir uma decisão mais cedo, um adiantamento. Exatamente isso. É para quando esperar até o fim seria um desastre. A tutela de urgência, que pode ser antecipada ou cautelar, é para quando tem risco de dano na hora, ou o risco da decisão final não servir para mais nada. Tem que mostrar que o direito é provável e que há perigo na demora. E a outra? Tutela de evidência. Essa é curiosa. Pode ser dada, mesmo sem essa urgência toda. É quando o direito da pessoa é muito, muito claro. Por exemplo, tem prosa só documental, forte, e já tem decisão de tribunal superior sobre o tema. Interessante. E como as pessoas provam o que elas falam? Pode usar qualquer coisa? Quase isso. O princípio é o da atipicidade. Qualquer meio de prova vale, desde que seja legal e moralmente aceitável, né? Vídeo, áudio, e-mail, testemunha, perícia. O juiz filtra, vê o que é útil, o que não é, pode até pedir prova que ninguém lembrou.
O juiz pode pedir? Pode sim. Ele busca a verdade possível dos fatos para poder decidir com base em algo concreto. E a prova, depois de produzida, serve para o processo todo, não só para quem pediu. Chegando no final vem a sentença. O resumo diferencia dois tipos, né? Terminativa e definitiva. Isso. A terminativa do artigo 485 é tipo fim de jogo sem resolver a briga. O juiz encerra por um problema técnico. Falta um documento, algo assim. Mas não diz quem tem razão no mérito. E a definitiva? A definitiva, do 487, é a que resolve mesmo. Diz se o pedido procede ou não. É essa que faz a coisa julgada material, que impede rediscutir a mesma coisa depois. E se a parte que perdeu não concordar? Acha que foi injusto? Aí entram os recursos. O mais comum contra a sentença é a apelação, que vai para o tribunal reanalisar tudo. Para decisões do meio do caminho, tem o agravo de instrumento, mas só para alguns casos específicos. E dentro do tribunal, contra a decisão de um desembargador só, tem o agravo interno. O prazo geral é 15 dias úteis. Para fechar, o material fala dos juizados especiais. É uma justiça diferente, mais rápida. É uma via mais rápida e simples, sim. Para causas de menor valor, até 40 salários mínimos nos estaduais cíveis, 60 nos federais e de menor complexidade. O foco é tentar acordo. Em causas bem baixinhas, até 20 salários nos estaduais, nem precisa de advogado. Facilita o acesso para coisas do dia a dia. Uau, bastante coisa mesmo. Então, o processo civil é essa rede complexa de regras tentando equilibrar a busca pela justiça com a necessidade de ter um caminho organizado e, idealmente, eficiente. Exatamente. É a estrutura que a sociedade organiza para resolver os conflitos de forma civilizada. Tem os princípios para guiar, as etapas para seguir e uns mecanismos para lidar com urgência, com complexidade. É um sistema vivo, sempre tentando melhorar. Fica a reflexão, né? Até que ponto tanta regra, tanta formalidade que existe para dar segurança não acaba, às vezes, criando um caminho tão complicado que dificulta a resposta rápida e justa que as pessoas buscam? Onde será que está o equilíbrio ideal entre a forma e o resultado?